Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda, mais um vídeo para vocês. Esse vídeo eu quero bater um papo com vocês. Eu estava separando ontem à noite um material para fazer um vídeo sobre o Iron Maiden. Eu queria fazer um ranking do pior disco para o melhor, segundo a minha opinião, na minha coleção do Iron Maiden, banda que eu gosto muito. Mas eu pensei que o Iron Maiden os discos são muito ricos e complexos, desde a capa até seu conteúdo lírico. Então eu vou fazer um vídeo para cada disco do Iron Maiden. Mas aí eu passando, né, os meus discos, estava olhando, né, e eu decidi falar de um que eu acho um pouco injustiçado. E alguns dizem que é indefensável esse álbum, porém eu acho que ele é um álbum muito interessante. Deixa eu contextualizar vocês. Após a gravação do disco Fear of the Dark, o Bruce Dickinson, né, até numa entrevista ele falou isso, ele se sentia como se fosse um animal, um selvagem preso dentro de uma jaula, porque o chefão da banda é o Steve Harris e todo mundo sabe disso. Isso aí é um fato que ninguém esconde, nem a própria banda. Quem manda ali é o Steve Harris, ele e o Smallwood, que é o empresário da banda, né? E o que acontece? Ele acabou saindo para seguir a carreira solo depois do Fear of the Dark. E o que acontece? A banda precisava de um novo vocalista. Você até já sabe qual álbum que eu estou falando, né? O The X Factor, de 1995. Precisava de um novo vocalista. E qual seria o vocalista ideal para o Iron Maiden naquela altura, já que o Bruce Dickinson era um cara que tinha tanto a voz, como era um bom compositor, liricamente falando também tem uma riqueza muito grande. Ele é interessado por história, claro, todo mundo sabe disso. E como é que vai fazer, né? Um cara com carisma do Bruce Dickinson. Então foi-se criado um concurso. Eu acho que esse concurso foi uma espécie de um concurso fake, como se fosse meio que, nos tempos de hoje, seria um reality show, tipo um Big Brother, para decidir qual seria o vocalista para o Iron Maiden. Mas desde o começo, Steve Harris já tinha em mente que o vocalista teria que ser um britânico, né? Ali, então, ele não queria ninguém de fora. Mesmo assim, esse concurso ele veio a ser criado, e muitas pessoas dizem que cerca de 15 mil fitas foram mandadas para o Steve Harris ouvir e selecionar, e 12 vocalistas parece que fizeram o teste final, entre eles o Doug White, que se não me engano é escocês também, que tinha uma competência muito grande para assumir os vocais do Iron Maiden, porque ele tinha muita presença de palco. De repente seria um cara que conseguiria ficar na banda e teria feito sucesso até hoje. Também o Michael Kiske, do Halloween, parece que entrou nesse páreo. Se falou muito do Michael Kiske, porém o Michael Kiske, apesar de ser um vocalista que teria mais facilidade de alcançar os tons, as notas altíssimas do Bruce Dickinson, o Michael Kiske, todo mundo sabe, ele não tem muita presença, ele não tem muito carisma. Hoje você vê um show do Halloween com o Michael Kiske e o Andy Davis no palco, por mais que o Michael Kiske engula o Andy Davis na sua extensão vocal, e a sua voz muito potente, agudo, muito alto, o Andy Davis tem uma presença que ele cativa mais o público, né? Eu tenho alguns DVDs antigos lá do Halloween, e você vê que o Michael Kiske é um cara que vai lá, ele canta o que tem que cantar, aí volta lá para trás da banda, enquanto a banda está fazendo as partes ali. Ele é meio robótico, apesar de eu gostar muito do Michael Kiske e defender que realmente ele tem hoje a maior voz do metal, é o Michael Kiske. Mas eu acho que também com a personalidade dele, que bateu de frente com o resto da banda do Halloween na época ali, no meio dos anos 90, ele não ficaria no Iron Maiden, de repente um álbum só. Também um camarada que eu gosto muito, cara fera, parece que fez também o teste, um negócio desse, que é o Joe Lynn Turner, cara. Joe Lynn Turner cantou com o Rainbow,
cantou com Iggy Malmsteen, fez uns discos muito bons com uma banda chamada Sunstorm, que eu vou falar dessa banda aqui também, que eu tenho os discos aqui. Sunstorm é uma banda muito boa mesmo, que ele participa junto com o Dennis Ward, que é um grande produtor americano que mora na Alemanha, produz também Angra, Halloween, um monte de gente, Pink Cream 69. Esse Johnny Turner, ele tem uma voz também ideal para participar do Iron Maiden na época. O problema é que o Johnny Turner ele tem uma raiz mais hard rock, e de repente ele iria tentar mudar o som da banda, até por ser um cara mais velho ali. E até o André Matos falou-se que o André Matos ele estaria também participando desse concurso, e mais, parece que até o Edu Falaschi que entrou na dança, Edu Falaschi também parece que estava participando desse concurso. Enfim, esse concurso era uma cortina de fumaça. Por quê? Porque o Steve Harris já tinha decidido quem seria o vocalista da banda. Seria um inglês também, que ele tinha visto num show de uma banda chamada Wolfsbane. Esse vocalista é o Blaze Bayley. Blaze Bayley tinha gostado da presença do cara, e realmente ele tem uma presença de palco interessante. Porém, todo mundo hoje sabe que o cara não tem a extensão do Bruce Dickinson. A banda teria que mudar muito o som deles a partir da entrada dele, e que realmente aconteceu na época, ali em 93 para 94, o Steve Harris estava passando por uma separação, estava vivendo um divórcio ali, e ele estava num período meio depressivo da vida dele. E todas as composições do álbum X Factor, The X Factor, são baseadas nesse período da vida que ele está vivendo. O que ele fez? Ele fez um álbum mais dark, mais pesadão, músicas longas, né? Coisa que ele já estava começando a fazer lá no Seventh Son of a Seventh Son, que já tem uma veia meio progressiva. Tudo isso veio cair em cima do The X Factor, que realmente é um disco que tem uma veia meio progressiva. E naquela época já estava se popularizando o CD, e aquela duração de 80 minutos, né? E todo mundo queria aproveitar aquilo, e o chefão, o Steve Harris, queria mostrar ali as capacidades dele no baixo. E é um problema que o Iron Maiden ele começou a sofrer a partir desse disco, realmente aquelas introduções longuíssimas de baixo. Tem, se eu não me engano, no Final Frontier, que tem uma introdução de 4 minutos e brau antes da música começar. Poderia ter sido uma faixa separada, mas atrapalha um pouco. E o que acontece? Muita gente sentou o pau na época no The X Factor por conta dessa mudança de som. Só que, com exceção do Brave New World, que foi a volta do Bruce Dickinson depois do fracasso da permanência do Blaze Bayley na banda, com exceção do Brave New World, que tem mais na cara, mais porradão, uma gravação muito boa, aquele disco, inclusive, muito bom. O melhor depois que o Bruce Dickinson voltou para a banda, né? Depois ficou tudo muito parecido com The X Factor, por mais que você não concorde comigo, por mais que você não concorde. Dance of Death também tem aquelas longas composições, eu gosto muito do disco, mas tem longas composições. A Matter of Life and Death, The Book of Souls, The Final Frontier, Senjutsu. Todos eles têm essas longas composições com introduções quase intermináveis de baixo, todas parecidas uma com a outra. E ele, a partir desse momento do X Factor, só música de 7, 8, 10 minutos. Então a banda ela ficou meio progressiva, só que um progressivo chato. Por quê? A grande sacada do progressivo é uma música ter 20 minutos, mas ter 10, 15 variações na música ali. Você pega músicas como Dogs, do Pink Floyd, ela tem várias sessões. E o Iron Maiden não. É aquela coisa, música de 10 minutos, com aquelas mesmas notas, não tem variação, e fica aquela parte no meio do... beleza. E esse não foi um problema unicamente do X Factor. E o que eu penso do X Factor? O X Factor, eu achei um disco muito bom na época que saiu. Na época que saiu eu comprei o CD, achei muito bacana mesmo. Diferente, né? Mas a culpa não estava no Blaze Bayley. A culpa não estava no Blaze Bayley.
Se você, por exemplo, pegar o disco e separar, o disco do Iron Maiden dos anos 80 tinham 8 faixas, né? Tinham 8 faixas. E o X Factor tem 11. Se você tirar ali 3 músicas, das músicas mais chatas, e fizesse um CD com 8 músicas, conforme era o formato dos anos 80, você poderia botar ali The Sign of a Cross, Man on the Edge, The Aftermath, poderia botar também Judgment of Heaven, Lord of the Flies, 2 AM. São músicas bacanas. Se você enfileirasse essas músicas aí e pusesse mais uma ou duas ali para formar um álbum, não seria um álbum tão chato, que na verdade ele virou um álbum chato. Se você for escutar ele todo, ele é um álbum chato. E outra coisa também que o Iron Maiden começou a fazer a partir daí foram aqueles refrãos repetitivos, fica aquela coisa muito repetindo. Aquele outro que saiu depois foi horroroso, aquele lá é indefensável, aquele lá não tem, aquele mal gravado, preguiçoso, disco horroroso, que é o que saiu depois, Virtual Eleven, até me recusei a lembrar no momento. Virtual Eleven é horroroso, realmente ali não tem como defender o Blaze Bayley. E o Blaze Bayley, o que aconteceu? A banda não alterou os tons, puseram o cara ao vivo para cantar a música do Bruce Dickinson, e você sabe que não dá. Mas tirando essa parte do ao vivo, e você fazendo do The X Factor um álbum de 8 músicas, pensa se não seria um álbum decente do Iron Maiden. Inclusive, eu acho que ele cantou muito bem nesse disco. Eu gosto muito da Lord of Flies, baseada naquele livro com o mesmo nome. Eu gostei muito dessa música, gostei muito de Man on the Edge. Pop, teve vídeo na MTV que rolou a exaustão. Judgment of Heaven também é uma música muito boa, muito legal. The Sign of a Cross, o Bruce Dickinson já cantou também em shows. Então é um disco que tem suas qualidades, sim. A capa tem um gosto meio duvidoso, mas para mim também não é a pior capa do Iron Maiden. Vou nem falar do Dance of Death, meu amigo. Dance of Death, a pior capa que eu já vi na minha vida. De todas as capas que eu já vi, a Dance of Death, meu Deus do céu. Mas muito bom, cara, aquele disco, muito bom. Inclusive, eu fiz uma gravação para mim, botei no pendrive, o The X Factor dessa maneira. Coloquei as 8 músicas que eu gostava, na ordem que eu queria, e ficou um disco bom, entendeu? Não ficou tão chato e dá para ouvir de boa. E então eu senti necessidade de falar desse disco. Ao vivo, realmente, no Iron Maiden, no Blaze, não consegue carregar, não consegue segurar, tanto que acabou saindo pro grande Bruce Dickinson voltar. Mas, gente, vamos encarar isso aí. Depois do The X Factor, com exceção do Brave New World, o Iron Maiden carregou aquele som ali mesmo. Faixas longuíssimas, muita introdução de baixo, direto aquilo ali, músicas, né, com refrãos, falar refrões, né? Costume. Música com refrãos completamente chatos e repetitivos, e claro, com muita música boa no meio disso tudo, né? Mas nenhum disco do Iron Maiden ele passou a ser perfeito depois daquilo ali. E eu tô doido para começar a mostrar os meus CDs ali da década de 80, que a década de 80 foi perfeita. Todos os discos do Iron Maiden foram perfeitos, sem tirar nem pôr. Maravilha. Então é isso aí, galera. Eu queria falar sobre esse disco de X Factor. Eu também tenho bastante conhecidos que também gostam desse disco. Esse disco ele tem qualidade, sim. Não é o disco mais terrível. Inclusive eu vou falar disso mais pra frente. Tem disco do Iron Maiden que eu gosto menos do que o X Factor. Ele deve estar ali entre, sei lá, depois eu vejo isso aí. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo e vamos que vamos.